Como vocês enxergam esse processo? Moro de fato abusou do poder econômico ou, como alega sua defesa, os gastos mais altos estavam ligados a uma pré-candidatura a presidente, que acabou não ocorrendo e seriam, portanto, legítimos. Moro deve ser cassado, na opinião de vocês? Ana Prestes. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Hugo, Rita, todos que nos acompanham aqui ao vivo, quem ainda vai nos assistir neste programa gravado. Haroldo, tenho muita dificuldade de olhar para esse processo assim, só para ele, não olhar para o conjunto da obra, do que representa Sérgio Moro para o Brasil nessa última década, né? Se a gente for lembrar, a Lava Jato começando aí em 2014, um pouquinho antes também, talvez, acho, mas por aí, 2014 foi quando ela começou a deslanchar, digamos assim, né? Então, eu tenho dificuldade. Eu, sim, concordo com a tese dos advogados, dos juristas que defendem que ele seja cassado. Sim, acho que houve abuso de poder econômico, mas eu acho que houve muito mais abuso no período até anterior, até no período dele imaginar ser um dia candidato, né? Eu acho que toda a trajetória do Moro ela é abusiva. Ele abusou do poder, né? Do poder que ele tinha como juiz, ele extrapolou e há provas cabais disso, né? De como ele extrapolou a sua própria competência, aquilo que ele competia como juiz, como ele se miscuiu com outros órgãos, outras instituições, como o próprio Ministério Público, a imprensa, políticos com quem ele se envolveu, o fato dele executar uma perseguição à maior liderança política deste país por tantos anos, sendo capaz, inclusive, de manipulações a ponto de que essa liderança fosse presa, para depois ele mesmo se tornar um ministro do governo que se beneficiou da derrota desse candidato desse líder que ele perseguiu, que é o presidente Lula. Toda uma sequência de abusos e de uma disfarçatez, né? Uma capacidade de como não é comigo, estou acima, como vão me questionar, né? Ou seja, sempre numa arrogância, numa disfarçatez, enquanto cometia uma série de crimes. Agora, só nesses meus últimos segundos, eu acho que faltou também a justiça eleitoral conter, digamos assim, não deixar que ele passasse tantas etapas, depois de pré-candidato à presidência, aí vira candidato a senador, para que não fosse necessário hoje remediar, né? Eu acho que é preciso discutir. Não sou especialista em justiça eleitoral, no sistema eleitoral, longe de mim. Acho que há os especialistas e os analistas para isso, mas eu acho que é preciso também pensar formas de se impedir que esse nível de abuso da exposição da sua imagem, de recursos econômicos, chegue a esse ponto que chegou com o Sérgio Moro. Obrigado, Ana. Hugo Albuquerque. Olha, boa noite, pessoal. Boa noite, Haroldo, Ana, Rita e o nosso público aqui. Então, acho que o primeiro ponto da candidatura do Moro é o que diz respeito ao domicílio eleitoral dele. Já começou por aí, que é uma história... tá aqui em São Paulo, tá no Paraná... Já a partir dali tem que é um problema também que se abate sobre o Tarcísio, que a Justiça Eleitoral foi leniente na questão do domicílio eleitoral. E eu acho que a gente precisa de leis mais claras e mais duras para determinar que uma pessoa que concorre a um cargo que está relacionado ao Estado, ela tem de ter um domicílio eleitoral comprovado. Não dá para eu arrumar uma conta no meu nome, uma declaração de um amigo, e eu ser candidato pelo Acre. Nunca botei meu pé no Acre.
O caso do Moro, ele botou o pé aqui em São Paulo, mas todo mundo sabe, primeiro ele estava com essa discussão em São Paulo, depois ele saiu como candidato no Paraná. A mulher dele foi eleita deputada por São Paulo, então que diabos é isso, né? Que brincadeira é essa com a regra do domicílio eleitoral? Bom, passado tudo isso, tem esses outros elementos aí que dizem respeito ao valor gasto, ao abuso de poder econômico, o que é, no mínimo, uma enorme trapalhada, porque ele tinha recursos numa campanha presidencial, que a gente tem de lembrar, não é uma campanha presidencial qualquer. O Moro, ele estava sendo apoiado pelos setores que apoiaram a Simone Tebet naquelas, mas que no fundo tiveram de apoiar o Lula. Boa parte da mídia e do campo liberal que apoiou a Lava Jato estava apostando no Moro. Se a gente fizer aqui uma retrospectiva de quem na grande mídia estava apoiando o Moro, tinha gente falando, não, agora vai ser a grande candidatura, a tal da terceira via. E essa candidatura flopou porque o Moro não ganharia, e o Moro, além do mais, tiraria muito voto do Bolsonaro, mas não tiraria do Lula. E aí surgem com essa saída canhestra da campanha para o Senado, e ele simplesmente readaptou a candidatura presidencial e fez de qualquer jeito. E é por isso que agora ele está sendo julgado na Justiça Eleitoral, com um papel estranho da Justiça Eleitoral Paranaense, que já foi leniente com o Deltan, e vai ser com ele também. Então a decisão vai cair para o TSE, né? Diante do que a gente está vendo aqui, muito provavelmente ele tem de ser cassado por uma fraude eleitoral. E isso a gente sabe que vai ser uma decisão política, no fim das contas. Mas a gente tem de ver que política é essa e que lugar o Moro ocupa, e o que é um projeto de um certo campo que supostamente apoia o Lula, que veio junto, é um projeto liberal, que ele é contrário ao que o Lula representa, é contrário ao que o Bolsonaro representa também, mas está ali dentro. E isso põe uma interrogação também sobre determinados aliados que estão nesse governo e o tipo de coisa que eles pautam e o quanto isso onera a própria popularidade do Lula. Isso é um ponto para a gente falar mais adiante, mas que a gente tem que ter isso aí em mente, porque o projeto do campo liberal não era ir a reboque do Lula, era apoiar o Moro. E essa campanha abortada virou essa campanha ilegal para o Senado, pela qual ele foi eleito, porém de uma maneira torpe, violando regras eleitorais elementares. Obrigado, Hugo. Rita Coitinho. Eu estou bem contemplada pela fala do Hugo, e eu não sou do direito, muito menos do direito eleitoral, né? A minha avaliação é sempre mais vinculada à política, e nesse sentido, eu acho que é importante a gente pontuar que todo julgamento que está se fazendo do Moro agora, ele responde muito mais a um momento político do que as regras, porque as regras eleitorais, elas têm essa frouxidão que o Hugo critica bem, né? Existem regras em relação ao domicílio, existem regras em relação ao uso de recursos econômicos, mas é usual que os candidatos não cumpram e arrumem algum tipo de gambiarra no final, na hora da prestação de contas, e evitem as cassações. Tirando os serviços muito mal feitos, geralmente esses processos acabam dando em nada. Inclusive, o relator já votou contrário, né, à cassação do Moro. A questão então, mas por que ele está sendo julgado? Porque justamente o PL e o PT, que são os dois maiores partidos na cena eleitoral atual, têm interesse em ver a carreira política do Moro se encerrar, por tudo que ele representa. Tá, de um lado para um lado e para o outro, vamos dizer assim. Para o lado do PL, a questão de que pode vir a ressuscitar como um candidato que atrapalha o campo deles. Em relação à esquerda, pelo que o Moro representa, e eu acho que o Moro precisa ser julgado depois, fora da justiça eleitoral, por crime de traição nacional. Precisa ser investigado as vinculações do Moro desde 2007 com o Departamento de Estado americano. Isso está documentado, tem uma reportagem do Le Monde, já de 2021, uma reportagem gigante, muito bem documentada, com fonte, mostrando como que, a partir de 2007, os Estados Unidos começam a atuar diretamente via serviço diplomático, criando dentro da embaixada americana um serviço
de consultoria, vamos dizer assim, jurídica, para crimes de combate à corrupção. O Moro vai fazer o curso em 2007 já. Sendo juiz federal, vai fazer esse curso nos Estados Unidos. Em 2012, se eu não estou enganada, 2012, ele vai trabalhar no gabinete da Rosa Weber, né? Ele é apontado, inclusive, como a pessoa por trás daquele voto da Rosa Weber, que defendia flexibilizar a necessidade de provas em caso de corrupção, falando que o crime de colarinho branco é um crime difícil de provar, é um crime que as pessoas têm costas quentes. Então, eu voto aqui pelo conjunto da obra, porque não tenho como ter muitas provas. Esse tipo de crime eu nunca consigo condenar, então, pela dúvida, eu voto a favor. Foi uma coisa assim, o voto da Rosa Weber, um negócio totalmente fora de cogitação até então no direito brasileiro, né? E que há quem diga que, e acho que isso está documentado naquela reportagem do Le Monde, que o Moro, como assessor da Rosa Weber, foi quem redigiu isso. Depois vem a condução dele na Lava Jato, que todos já conhecem, meu tempo acabou, né? Uma condução totalmente leviana que quebrou a indústria nacional e visava, inclusive, fazer mais, desviar recurso, criando o tal do fundo Petrobras, que eram os procuradores da Lava Jato que criar, mas era por orientação do Moro, aquela vazamento de mensagens mostrou isso. Então, assim, o Moro é uma figura que precisa, em algum momento, ser julgado por esses crimes. Se ele vai ser cassado, se ele não vai ser cassado, eu não sei. Pode ser que sim, acho que vai ser um julgamento político, na verdade, mas ele precisa vir as falas, né, com o povo brasileiro em relação a essas questões que são muito mais graves.